Olá, eu sou Rafael Derrico e esse é o HITcast, podcast oficial do HIT. Hoje aqui no HIT nós temos um grande amigo, um grande cliente de longa data, veio de longe para prestigiar aí o nosso 10º IT Conference. Guimarães, você que é uma pessoa bastante influente no segmento de saúde e hoje está como gerente executivo de TI na Unimed São José dos Campos. Seja bem-vindo ao HITcast. Muito obrigado, Rafael. É muito bom estar aqui. Muito bom conciliar sua agenda e você estar aqui hoje. Além de prestigiar o IT Conference, que é um evento aí que nós realizamos dentro do Grupo Visual há 10 anos, e vai ser muito bacana trocar um pouco de ideia contigo aqui no HITcast. Aproveita e fala para os nossos ouvintes e quem está nos assistindo também. Se apresente, conta um pouco da sua história, como é que você chegou até a ser o diretor executivo de TI, ou gerente executivo de TI, perdão, na Unimed São José dos Campos, e como é que você entrou para o mundo da TI? Bom, vamos lá, né? É uma história longa aí, mas assim, eu iniciei minha vida na área de TI na indústria metalúrgica, né? Onde eu trabalhei por 12 anos. Depois eu fui para a indústria eletroeletrônica, fabricante de computadores, né? E posteriormente eu vim para a área de saúde, numa empresa de consultoria que tinha sistemas, né? Então eu fiquei o gestor responsável pela implantação de sistemas em operadoras, hospitais, né? Laboratórios, farmácias, né? Foram diversas empresas, né? Na área de saúde, né? Só em termos de Unimed foram mais de 30 Unimeds que eu implantei sistemas, né? Então assim, é uma mudança, né? Você sai da indústria e vir para a área de saúde, são coisas bem diferentes, né? Posteriormente, né, eu fui convidado por uma das Unimeds, a última, né, que eu fiz a implantação, a atuar como gestor de TI lá. Fui trabalhar nessa Unimed, né, e depois, né, eu passei por outras Unimeds, né, inicialmente eu fui para a Unimed São José do Rio Preto. Posteriormente, fui trabalhar na Unimed Volta Redonda, também como superintendente, né? Depois na Unimed São Carlos e hoje eu estou na Unimed São José dos Campos, né? Então, assim, só em termos, né, de área de saúde, né, a gente está falando aí de 20 anos já, né, atuando, né, na TI, na implantação de sistemas, na gestão, né? Então, já é um tempinho razoável aí nessa área, nesse segmento. E é interessante que dentro desse segmento há um aprendizado muito grande do negócio, né? Para você ser um bom executivo de TI ali, você tem sempre que entrar muito para o lado do negócio. E falando nisso, você tem lá 50 pessoas em média na sua equipe, é correto? Assim, como é dividida essa operação sua hoje, né? Quais são as atribuições suas, né, do seu dia a dia dessa sua equipe de TI lá no Unimed São José dos Campos? Sim. Atualmente, hoje, né, as equipes estão divididas em células, né? Então tem a equipe de infraestrutura, né, que é uma célula, a equipe de suporte é outra célula, que fica dentro da coordenação de infraestrutura. Dentro da coordenação de sistemas tem a equipe de negócios, que é uma célula, né? A equipe de sistemas, tem uma equipe de suporte ao prestador, que dá suporte aos sistemas, né, para toda a rede prestadora, todos os médicos cooperados, né? Então, essa estrutura, né, que cuida de todo o atendimento, né, no funcionamento de toda a estrutura, e uma equipe que está sendo montada, né, já tem parte em funcionamento, que é de projetos de desenvolvimento, justamente para ter foco, né, exclusivamente para projetos de desenvolvimento, né, porque o dia a dia consome muito da equipe. Qual é o tamanho desse complexo da Unimed São José dos Campos? Tem operadora, tem hospitais, sim, clínicas? Como que funciona lá? Ao todo, né, tipo, são 17 unidades, né? Então, assim, tem hospital, né, tem PA que ficam tipo, em São José, PA que ficam em outras cidades, como Jacareí, Ubatuba, Caraguatatuba. Então, quer dizer, tem uma estrutura, né? Tem laboratório, né, de análise clínica, laboratório de imagem. Então, tem uma estrutura bem grande, né, que a gente tem, tipo assim, diversos sistemas, né? Então, assim, para você atender essa estrutura, então você tem que ter uma equipe muito bem organizada, né,
E atualmente vocês cuidam de quantas mil vidas lá na Unimed São São José dos Campos? 110 mil vidas. 110. Bacana. Ô, Luiz, são vários anos aí que você vem liderando times de TI, né? Como você contou, saindo desde a indústria metalúrgica, depois são 20 anos aqui na área de TI. Na sua opinião, como que a tecnologia vem transformando o setor de saúde? Especificamente lá na Unimed São José dos Campos, quais tecnologias estão transformando a operação do negócio, tanto para a operadora como para hospitais? A gente procura, né, trabalhar com a tecnologia no sentido da gente melhorar os processos, né? Porque ainda hoje, né, a gente se depara com muitas questões assim que são feitas em papel, né? Então a gente trabalha muito no sentido do uso pleno da tecnologia, né, no uso pleno dos sistemas. Então para isso você ter os devidos registros, os devidos controles, né? Então assim, a equipe trabalha muito no sentido de dar todo o apoio técnico, treinamento, né? A preparação dos sistemas, que é uma coisa que diferente da indústria, que acontece muito na área de saúde, as regras do jogo mudam constantemente. Então, quer dizer, aquele sistema implantado, ele tem que ficar sendo customizado, adaptado para atender novas regras, né? Como também, né, determinadas situações têm questões adversas lá que você tem que tratar de formas diferentes, quando é um contrato, quando é outro, né? Então, assim, os sistemas têm que ser muito flexíveis para você estar justamente adaptando ao negócio, né? Essas regras são definidas pela ANS. Tem regras definidas pela ANS, tem regras definidas pelo sistema Unimed, tem regras que são definidas ali dentro do ambiente da própria Unimed, junto aos seus contratos, junto aos seus prestadores. Então, assim, são coisas flutuantes, né? Cada vez você sofre mais alterações aí dessas regras, né? Isso demanda muito para as equipes de sistema, as equipes de negócio, né, para estar identificando a melhor forma de fazer a customização para atender essas necessidades. Eu sempre tive uma curiosidade. Esse sistema de cooperados, né, cooperativos, como que a Unimed é organizada? Tem uma Unimed Brasil, depois tem uma regional, Sim. depois tem singulares. Como que funciona? Vamos lá, né? As Unimeds, né, como eu falo, são cooperativas. Como é que surge, né? Então, um grupo de médicos forma uma cooperativa, né, e se associa ao sistema Unimed, né? Então, aí surge uma Unimed nova, né? Essa estrutura, essa Unimed, ela fica ligada, tipo assim, a estados que têm as intrafederativas, né, que estão ligados a uma federação do estado, né? Então, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem as intrafederativas aqui para cada região do estado de São Paulo, né? Que estão ligados... Tipo São José do Rio Preto, Araçatuba, Marília, Presidente Prudente, São José dos Campos. Então, cada uma está ligada a uma intrafederativa que tem um grupo de Unimedes que é daquela região, né? E essa estrutura de Unimedes, essas intrafederativas, elas estão ligadas à Federação do Estado. No caso aqui de São Paulo, a Federação das Unimedes do Estado de São Paulo. Que hoje são 77 Unimedes, só em São Paulo. Ok. E essa federação está ligada ao sistema Unimed, à Unimed Brasil, né? Então, aí você vem, né, onde a Unimed Brasil é que define todo o funcionamento dessa estrutura, né? E aí é definido dessa forma. As federações, as intrafederativas e as Unimedes que a gente chama de singulares. Bacana, ótimo. E qual é a sua visão sobre transformação digital na saúde, no setor de saúde aqui no Brasil? E como vocês estão se preparando para isso lá em São José dos Campos? A gente tem frentes diferentes para cada, né, questão, né? Tem a operadora, tem o hospital, né? Como eu falei, né, a gente trabalha muito no sentido de trazer mais automação, né? Trazer tipo, novas tecnologias, né? Estamos plantando um sistema de auditoria médica que ele tem inteligência artificial para ajudar no processo da auditoria, na análise das informações. Na parte hospitalar, né, eu já participei de um processo de certificação internacional que é a RIMS, né, que é uma certificação para um hospital digital, né? Então, assim,
Um hospital 100% sem papel, é isso? Ela tem níveis, né, que vão do nível 1 até o nível 7, e o nível 7 é o hospital 100% digital. Quer dizer, ele não usa papel em nenhum processo que envolve o atendimento ao paciente. Então, assim, todos os processos são plenamente digitais, né? Tanto que na época foi um case, né, que foi tipo um terceiro hospital da América Latina, né, e eu fui até convidado para palestrar na RIMS, que na época foi em 2017, que foi lá em Las Vegas. Existe uma certificadora RIMS, existe um padrão internacional que é definido? Existe um padrão internacional, né? Na certificação, são auditores que vêm de outros países, né? No caso da que eu participei, tinha auditor que era o comandante, né, da operação, que era da Inglaterra, uma de Portugal e 2 do Chile. Legal, isso deve trazer muito aprendizado sobre padrões, sobre técnicas para que você possa gerir equipes no dia a dia. E, além de equipes, processos, esse tipo de coisa. E, emendando isso, quais os desafios aí de você gerenciar uma TI numa cooperativa, né? Essas decisões ficam para um colegiado lá dentro, quando vocês vão implementar essas soluções que você está falando? Isso é compartilhado com todos os associados? Como é que funciona? A gente, assim, trabalha muito, né, nessa estrutura de gestão, né, que no nosso caso a gente tem um comitê executivo que discute muito o que vai ser feito para avaliar se vale a pena ou não de estar trazendo. Isso é discutido junto, posteriormente, com a diretoria, né, para se tocar o processo. Se são processos que envolvem os médicos cooperados, né, isso é discutido junto também com o Conselho de Administração. Tem todo um trabalho de divulgação para os médicos cooperados, né, até para eles também estarem com o conhecimento e envolvidos naquele processo, né, porque como nós somos uma cooperativa, né, nós somos formados por médicos, né, eu falo que 2 atores principais é o médico cooperado e o beneficiário, né. Então, nós trabalhamos muito para entregar sempre o melhor para esses 2 públicos, né? Para que o médico tenha tudo o que ele precisa para desenvolver melhor o seu trabalho e, com isso, tenha um resultado de atendimento para o beneficiário da melhor forma. Bacana isso, porque no episódio anterior, esteve aqui o Rodrigo Plazas, que ele é o engenheiro clínico do Hospital de Base aqui de São José do Rio Preto. E aí você tem uma série de equipamentos médicos que, na verdade, é uma extensão do procedimento dos médicos dentro daquilo que ele faz, daquilo que ele preconiza como tratamento ou diagnóstico, né, para os pacientes. E a tecnologia da informação, ela vem sustentando os processos operacionais para que, né, tudo isso que é feito fique registrado, você tenha ali caminhos, né, para que todo mundo saiba o que fazer e você, obviamente, tenha dados para que você possa trabalhar no dia a dia. Então, a tecnologia da informação, cada vez mais, ela vai permeando não só a administração, como todas as operações do corpo clínico, né? Então, você precisa ter ali uma TI resiliente, sempre disponível. E esse é um grande desafio, né, Guimarães? Não, isso é importante. Tem um fator aí chave nesse contexto, que assim, muitas vezes a gente fala de trazer o melhor da tecnologia, né? A gente, claro, tem muita tecnologia excelente no mercado, mas nós temos processos e pessoas. Se eu não tenho um processo bem definido, se eu não tenho pessoas preparadas, não adianta eu contratar a melhor tecnologia, não vai funcionar. É um conjunto. Eu tenho que ter pessoas devidamente preparadas, o processo muito bem desenhado e a tecnologia que se encaixe nesse contexto para que a coisa realmente funcione. Porque senão não adianta. A empresa gasta dinheiro e não vê aquilo lá trazer resultado. Por quê? O resultado é feito por pessoas. Por mais que a gente esteja fazendo tecnologia, né, quem usa a tecnologia são as pessoas. Né? Mesmo, como eu falo, no hospital, o prontuário está sendo devidamente alimentado com informações corretas para que a gente consiga trabalhar, né, e ter continuidade de um bom atendimento com outras equipes, né? As informações que vêm para a operadora são devidamente tratadas, com tudo muito bem organizado, para que tudo seja feito da forma correta. Então, assim, as pessoas estão devidamente preparadas e aculturadas
para que... É justamente esse o ponto, né? É aquela coisa, isso aqui é muito chato, não vou ficar digitando isso daqui. Não, tem que ser uma cultura, é natural, né? Você tem que estar com a informação devidamente bem organizada, bem estruturada, para que o reflexo daquilo seja positivo. Você falou anteriormente, né, que vocês compraram um software que já usa inteligência artificial para ajudá-los ali no dia a dia. Como é que você vê a aplicação de inteligência artificial no setor de saúde? Né? Como é que vocês estão se posicionando lá? Já estão utilizando, em alguns casos, como esse que você colocou, estão se posicionando para um futuro breve? Isso é uma coisa que a gente assim, tem olhado muito, né, a Unimed Brasil, a Federação do Estado de São Paulo, estão com canais abertos, né, para trazer startups, né, para a gente estar analisando suas soluções, né? Mas existe uma questão com relação à inteligência artificial que, sim, vem antes dela, que são dados. Então, assim, a minha estrutura de dados, ela está bem organizada, bem estruturada, tipo assim, ela está confiável, né? Porque mesmo que eu traga uma inteligência artificial, ela vai analisar o quê? Se eu não tiver com uma estrutura de dados muito bem organizada e estruturada, tipo, eu não vou conseguir ter bons resultados. Então, isso é o que a gente identifica hoje no mercado, que ainda, nesse aspecto com relação à inteligência artificial, é uma coisa que ainda está caminhando, né? A gente ainda não identifica, né, nessa linha de fazer análise preditiva, de começar a trabalhar com o perfil epidemiológico da sua carteira, de começar a ajudar o médico na ponta, fazendo pré-análise de dados clínicos e tal. Isso ainda é uma questão que ela está sendo trabalhada, né? Mas que ainda tem muito a se amadurecer. Eu vejo aí algumas iniciativas, né, de alguns outros clientes nossos de já colocar dentro do perfil dos profissionais que eles estão contratando pessoal para trabalhar com data science, para começar a enriquecer esses dados, começar a buscar ali, preparar esses dados, né? E hoje, isso muda um pouco as habilidades, né, dos profissionais de TI que nós temos à disposição no mercado. E, na sua opinião, o time que está compondo, né, ou o time que vai compor essa retaguarda de TI dentro das operadoras, né, e dos hospitais no setor de saúde, quais são as principais habilidades que vocês buscam ou que vocês vão criar nesse time no curto e médio prazo? Uma coisa que a gente tem que ficar muito atento nesse aspecto, porque às vezes eu monto uma equipe técnica, com cientista de dados, né, com a equipe que vai trabalhar, né, mas quem que vai usar na ponta? Não é o médico? Então, em outras Unimedes que eu trabalhei, eu tinha uma equipe de inteligência que tinha cientista de dados, né, e eu tinha também médico junto da equipe. Então, o que acontece? Trabalha-se em conjunto, justamente para você trabalhar da maneira que realmente vai trazer valor para o médico, daquilo que você está estruturando de informações. Porque muitas vezes a gente monta toda uma estrutura, a hora que você chega e entrega para o médico olha e não vê valor naquilo. Porque quem está na ponta é o médico. Sim, no fim da linha é ele que vai poder utilizar e fazer juízo de valor, ter o valor incremental daquela informação para o dia a dia dele, né? Exatamente. Uma coisa assim que eu dou muito valor é que justamente, né, médicos, enfermeiros estejam envolvidos em projetos, nas ações de tecnologia, porque, como a gente acabou de falar, eles que estão na ponta. Eles que vão dizer se aquilo realmente vai ajudar ou não. E vão ajudar a trabalhar para que aquilo realmente entregue valor quando for feito. Entendi. E na visão de vocês, né, na sua especificamente, quais são as grandes tendências tecnológicas que vão mudar aí o futuro da medicina no atendimento ao paciente nos próximos anos? Essa integração de informações de saúde, né, que a gente fala do Open Health, né, é justamente, né, a gente trabalhar no sentido de ter as informações clínicas do paciente concentradas de maneira que o médico consiga vê-las, né? Não é aquela coisa, por exemplo, o médico vai o paciente vai numa primeira consulta com o médico, aí o médico pede exames,
Aí aquele paciente nem fala para ele que tem exame já feito. Aí volta daqui 30 dias com os exames para daí ele analisar tal. Se o médico tem os dados clínicos do paciente, às vezes ele nem precisa pedir exame nenhum. Com o que ele tem de informação, ele já consegue trabalhar. Existe um projeto, né, que também é uma das Unimedes que eu trabalhei, que eu trouxe, que é o Registro Eletrônico de Saúde, né, que é uma ferramenta, né, que é um Big Data de informações de saúde, onde a estrutura de dados do hospital, com o prontuário, do laboratório, de toda a sua estrutura de saúde, alimenta o registro eletrônico de saúde e o médico na ponta, ao atender o cliente, ele consegue ver os exames que aquela pessoa já tem, se ela já passou em hospital, o que aconteceu no hospital, por que ela foi no hospital. Quer dizer, todos os dados clínicos do paciente vão estar ali, para ele conseguir fazer a análise. Mas isto é uma operação entre instituições e até para o próprio médico. O RES não é de um determinado hospital. Ele vai para uma estrutura em que você pode usar isto, né, numa interoperabilidade entre as instituições de saúde. A gente, inicialmente, né, trabalha onde a Unimed, dentro da sua estrutura, né, falar singular, ela conecte toda a sua estrutura para alimentar o RES. Né? Vamos falar, a Unimed tem mais de um hospital. Então, assim, aquela pessoa passou no hospital A, depois passou no B. Então, ela tem um pedaço de informações no prontuário do hospital e tem outro pedaço de informações no prontuário do hospital B. Quando você tem o RES, tudo isso vai e se junta num único grupo de informações clínicas daquele paciente. Então, quer dizer, tudo que ela tiver de informação, em mais de um hospital, nos laboratórios e tudo mais, ele se junta num único local. E o interessante também desse projeto é que não é só o médico que tem acesso a esses dados para cuidar do paciente. O próprio paciente, através do aplicativo, tem tudo isso na mão dele. Então, o que acontece? Mesmo que ele vá num médico particular ou ele queira consultar, né, ele tem isso na mão dele também. Quer dizer, é o digital também entregando de uma maneira fácil, né, para os dados para o paciente, né, para ele ter na mão dele a hora que ele precisar os dados dos exames, todas as informações dele. Né? Através desse aplicativo também a Unimed trabalha na análise que a gente fala do perfil epidemiológico da carteira. Quer dizer, quais são os principais problemas de saúde que tem dentro da carteira ou que tem a probabilidade de se desenvolver dentro da carteira. Então, se desenvolvem programas de saúde com base nesses dados e começa a cuidar proativamente das pessoas, convidando elas para participar desses programas. E isto começou numa Unimed que você trabalhou. Sim. Depois ele se expandiu para outras Unimeds. Alguma instituição de saúde ou uma outra operadora que não seja da Unimed, né, que não seja do cooperado Unimed dentro desse contexto que a gente já falou, ela poderia fazer aí uso dessas informações, poderia, digamos, aplicar e fazer parte desse contexto aí do RES? Hoje, né, essa estrutura do RES, né, depois de ter sido levada para a Federação do Estado de São Paulo, hoje ela se tornou a solução que vai ser de uso do sistema todo, o sistema nacional Unimed. Mas isso não é uma coisa de governo, isso é uma coisa privada. É uma coisa privada. Produto privado, né? O governo, né, na época do Jackson Barros, como diretor do DataSUS, criou o RNDS, a Rede Nacional de Dados de Saúde. A ideia desse projeto, inicialmente ele integra as unidades do SUS para ter o compartilhamento de informações entre elas. E o projeto, né, na época do Jackson, era evoluir para integrar também a rede privada. Né? Então, isso é uma coisa que deve acontecer no futuro. Né? Então, nesse ponto, quanto mais a iniciativa privada se organizar e ela começar a se conectar nessa ideia de Open Health, né? Tipo, chegar num momento onde toda a estrutura de saúde está integrada, né? Para que, por onde aquela pessoa passar, né? Ela tem o melhor atendimento. Né? Assim, por exemplo, a pessoa está aqui em São Paulo, mora numa cidade aqui do estado de São Paulo,
é um beneficiário de uma Unimed e foi passar férias lá no Nordeste. E teve um problema de saúde e foi ser atendido. No normal hoje, quando a pessoa chega no hospital, não tem dado nenhum dela. Se ela tem algum problema, se ela tem alguma questão, se ela não pode tomar algum medicamento, alguma coisa, se ela estiver desacordada, ela não vai falar. Se não tiver ninguém que saiba dessa informação por ela, pode ter consequências graves. Com essa integração que está se trabalhando, né, para se fazer dentro do sistema Unimed, quer dizer, a pessoa chegou, tipo, aquela Unimed vai ter acesso aos dados clínicos para dar o melhor cuidado para aquela pessoa. Então, quer dizer, é um foco no paciente, foco no beneficiário. Poxa, isso minimiza muitos problemas, minimiza erro, é um pronto atendimento, é mais rápido para o médico tomar a decisão, iniciar ali o atendimento direcionado, talvez, porque aquela pessoa precisa naquele momento. Sim, né? sim. Tem questões, né, que tipo, em outros países, né? Um exemplo, assim, em 2010, a filha de uma médica que estudava na Holanda teve um problema de saúde, sofreu um acidente, eu não lembro agora, e quando ela chegou no hospital, já tinha até uma pessoa para falar em português com ela, eles tinham todos os dados clínicos dela. Por quê? Porque a estrutura lá é toda integrada. Então, quer dizer, em médico ela já tinha passado, em outras, eles tinham todas as informações dela. Então, quer dizer, o foco realmente em você ter a informação para ter o cuidado realmente eficiente para aquele paciente. Muito legal isso, muito bacana. É claro que tem um aspecto nisso que está se discutindo muito, que daí é relativo ao LGPD, que eu acho que é interessante comentar, porque sempre se fala assim, ué, mas você está acessando o meu dado e tal. Dentro da LGPD, né, tem o capítulo tutela da saúde, mas são questões que são discutidas constantemente, né? Que assim, se o médico está cuidando da saúde daquele paciente, né, está cuidando daquele paciente, a princípio, ele pode acessar os dados de saúde daquele paciente. Mas, é claro, dentro da estrutura, se o paciente não quer que os dados dele estejam disponíveis, ele tem que ter a opção... Ele tem que dar o consentimento disponibilizada, dele. Tipo assim, ele tira o consentimento e os dados não são acessíveis, né? Então, a estrutura também tem que respeitar isso, né? É claro que, assim, situações como essa, se o dado não está liberado, pode trazer um impacto no cuidado de saúde. Bacana, parabéns pela iniciativa, é muito bacana esse projeto. E lá no Unimed São José dos Campos, né, a gente está falando de algumas tecnologias que podem moldar um pouco mais o atendimento ao paciente ou gerenciamento da estrutura, né, da infraestrutura, dos equipamentos que você tem dentro, né, das instituições de saúde, para que você possa atender melhor as pessoas e os pacientes. Vocês estão avaliando o uso de IoT, por exemplo, nas operações de vocês no dia a dia? Isso é uma questão que, principalmente no hospital, a gente assim, sempre tem foco com relação a isso, né? Também em outras universidades já trabalhei, né, trazendo, né, dispositivos, né, para você, tipo, justamente conseguir monitorar melhor o paciente, conseguir identificar, muitas vezes o paciente sai do ambiente que ele deveria estar. Então você consegue monitorar, inclusive, a localização do paciente, né? Já estudamos também, né, a questão tipo das ferramentas para evitar a queda do paciente do leito, né? Tem estruturas aí com equipamentos ou até uma manta que ela monitora o movimento do paciente. Dependendo da movimentação, ela alerta para que seja um enfermeiro vá até o local e veja o que está acontecendo, né? Então, assim, você tem dispositivos do tipo que você vincula o nenê à mãe. Então, se o nenê se afasta da mãe, já tem um alerta, né, onde está, né? E você consegue identificar dentro do hospital onde que está, né? E fora muitas outras questões de IoT que cada vez, né, tipo, nesse aspecto, a gente tem mais recursos aí. Monitorar insumos, né, que são cruciais hoje para o dia a dia, como água, energia, gases, medicinais. Sim. Bacana. E a gente falou um pouquinho sobre, você falou sobre o RES, você falou sobre esse grande volume de dados, e aí, falando de Big Data, você já tem algo parecido lá
na Unimed São José dos Campos, mas o Big Data ele pode ser utilizado para a gente poder identificar surtos de algum tipo de doença ou outras emergências médicas que podem ocorrer numa determinada região, um determinado tipo de clima. Sim. É claro que, assim, voltamos de novo àquela questão de tecnologia e pessoas, né? Então, por exemplo, eu tenho Big Data, né? Mas quem está trabalhando com esses dados, né? Então, quer dizer, isso tem que ser organizado. E não adianta a gente falar, eu tenho cientistas de dados trabalhando aqui. Tá. Mas você acha que organizando esses dados no Big Data é possível fazer esse tipo de análise? Sim, porque assim, a partir do momento que você junta as informações clínicas, que você organiza de maneira que você consiga trabalhar de forma centralizada, você pode fazer justamente as análises de informações de saúde da sua carteira e começar a trabalhar de maneira antecipada, né? Até numa questão, né, da Unimed que eu implantei o RES, né, que foi a primeira, tem uma equipe com médico, enfermeiro, trabalhando com justamente os dados do RES no desenvolvimento do programa de saúde. Em um ano de utilização da ferramenta, de todo esse trabalho desenvolvido, nós detectamos a redução de internação de urgência de idosos. Por quê? Porque passamos a cuidar de maneira proativa deles. Então, você acredita, falando nisso, você acredita que as operadoras de saúde elas vão se especializar cada vez mais em alguns nichos de mercado para que ela possa cuidar melhor, né, da saúde das pessoas naqueles nichos de mercado? Você acredita que isso pode ocorrer? Olha, sim, quando a gente fala da operadora, a operadora ela não tem limitação, ela tem que cuidar de tudo. É claro que assim, dentro da estrutura você pode ter uma parte sua com foco em determinadas ações ou partes terceirizadas, mas eu falo, olhando para a Unimed, tipo assim, e para o beneficiário, a partir do momento que você contratou um plano de saúde, não importa o problema de saúde que você tem, a operadora ela tem que estar pronta para te atender naquilo, né? Com especialistas, com uma estrutura que realmente seja focada nesse atendimento, né? Esse grande conjunto de informações que a gente está falando, né? E você está falando do prontuário, você está falando do RES, eu aqui do meu lado, né, como a gente trabalha com IoT e nós estamos desenvolvendo dentro do HIT, lá da nossa plataforma, que é uma plataforma de monitoramento de TI, e agora nós estamos nos especializando em desenvolver IoTs e fazer integração também com equipamentos médicos, né, e outros tipos de equipamentos que naturalmente não eram monitorados ou conviviam no mesmo hub de monitoramento, né, com TI. Então, a gente tem muitas informações de prontuários médicos, mas você acredita que em breve a gente vai poder usar um wearable como um relógio, que a gente consiga integrar todas essas informações que estão acontecendo desses wearables direto no prontuário do paciente, ou jogar numa área que a gente vai poder enriquecer esses dados para depois isso compor parte da análise, né, daquele paciente? Como é que você olha essa questão de wearables e monitoramento de sinais vitais de seres humanos? Sim. Não, isso, né, tem coisas que já são realidade e outras estão no caminho. Por exemplo, você tem equipamentos dentro do hospital que já ficam monitorando, tipo, a pressão sanguínea do paciente e tal, e essas informações elas já vêm dentro para o prontuário dele. Então, quer dizer, já estão integrados ali, né? Claro, evoluir para um equipamento, um wearable, né? Tipo assim, que fique, né, ali com a pessoa, ele consegue medir. Isso depende apenas dos equipamentos estarem dentro das regras, né? Serem homologadas, né? Calibrados, dentro né? do sistema de saúde, né? Eu falo, tem a Anvisa, tem a ANS, né? Então, assim, está homologado, então quer dizer, tem uma garantia daquela informação que aquele equipamento está passando, ele está dentro de normas, né? Ele está atendendo às normas. Mas assim, hoje, isso em si, com os equipamentos hospitalares, é uma realidade. Dentro da questão também que você falou de monitoramento, tem questões básicas muitas vezes. Por exemplo, eu tenho uma geladeira que tem medicamentos que são de alto custo e que tem que ficar dentro de um nível de temperatura. Tá, quem está olhando?
a geladeira desligou. Quem está olhando? Então, quer dizer, se não tiver um monitoramento, se isso não estiver sendo alertado, as pessoas certas estiverem sendo alertadas, você pode trazer um grande prejuízo para o hospital. Fora isso, os próprios equipamentos, que muitas vezes estão ligados ao leito do paciente. Se aquele equipamento parar de funcionar, ele não vai alertar se tiver um pico de pressão. Quem está vendo? Então, quer dizer, essa questão que você está falando do HIT, né, de todos os dispositivos para monitoramento é importantíssimo. É tanto que no HIT, o que nós fazemos? Além de ofertar a plataforma, nós temos uma camada de serviços também, sim, que são serviços que nós chamamos de gestão de eventos. Então, esses eventos estão ocorrendo dentro do cliente. Para esses eventos existe um protocolo, que é um protocolo de verificação daquele evento, um protocolo de comunicação. Então, nós entendemos também que quando dentro do hospital você tem uma equipe que tem esses equipamentos, você tem os centros de monitoramento, né, e também deve ser implementado essa questão dos protocolos. Quem cuida do evento, como é que eu escalono naquele evento se ele não se resolveu em determinado tempo, que é às vezes é especificado ali no protocolo de implementação do mesmo. Eu entendo bastante essa questão que você fala, que não adianta a gente colocar tecnologia, a gente tem que colocar um processo por trás para que a tecnologia ela vai identificar e vai gerenciar melhor aquele ativo, aquele recurso, né, igual você colocou aí, de insumos perecíveis, mas nós devemos ter um protocolo aqui para que, quando detectar esse problema, a gente tem que resolvê-lo rapidamente. E a informação tem que ser fácil. Eu falei isso ontem, na minha palestra lá no IT Conference, que a apresentação da informação ela tem que ser fácil, todo mundo na cadeia tem que saber o que está acontecendo, não só um especialista. Sim. Então, a gente tem que traduzir aquela informação daquele problema para uma linguagem mais fácil para que todos possam entender. Não significa que uma linguagem mais fácil não seja uma linguagem correta, mas que todos na cadeia de resolução consigam entendê-la. É importante essa colocação que você colocou. Eu vejo, né, a gente se encontra em alguns congressos, em algumas feiras, e como uma forma de nos atualizarmos e até, às vezes, levarmos alguma informação que nós sabemos. E nas suas participações que você tem visto aí nos últimos meses, tem alguma tendência que te chamou a atenção, que você chegou lá e falou, olha, poxa, eu não tinha pensado nisso, nossa, isso vai impactar em determinado setor dentro da área de saúde? Eu acho que assim, nós, como eu comentei, né, nós estamos evoluindo cada vez mais com o uso de tecnologia, né, dentro das estruturas, né, de atendimento hospitalar, né, dentro de toda, né, a estrutura. Então, quer dizer, cada vez estamos usando mais tecnologia, né, e cada vez, tipo, como você falou, né, de IoT, né, tem a questão de inteligência artificial. É uma questão que hoje, principalmente a nível de inteligência artificial, né, principalmente tipo, as operadoras têm buscado muito para justamente você ter ferramentas que ajudem realmente no melhor funcionamento de toda a estrutura. Né? Porque assim, você tem muitos processos, você tem muita informação, quer dizer, você tem um fluxo de utilização muito alto, né? Então, quer dizer, quanto mais a gente tiver de ferramentas que ajudem as pessoas que estão cuidando ali do negócio, né? Como a gente falou de alertas, né? Com tudo o que é possível, né? Para a pessoa trabalhar mais corretamente, né? Com aquilo, né? Você tem ferramentas hoje que permitem que, por exemplo, né? No caso do hospital, você tem médicos que fazem lá são de uma especialidade que faz uma determinada cirurgia. Você tem ferramentas hoje que conseguem fazer a análise para verificar quais médicos têm uma efetividade melhor com relação àquele tipo de cirurgia e quais têm menor, e você consegue estabelecer, inclusive, aquele que tem uma melhor efetividade. Quando eu falo efetividade, no sentido, quer dizer, o paciente não teve nenhum problema, o que teve tipo alta mais rápido, não teve reincidência por causa de problemas decorrentes da cirurgia. Então você consegue estabelecer que aquela forma do médico fazer a cirurgia passa a ser um protocolo. E aí você trabalha com os demais médicos no sentido de seguir aquele protocolo. Então, quer dizer, são ferramentas, né, que vêm justamente para auxiliar de que forma? Com o uso da informação. Por quê? Porque o volume de dados
na área de saúde é muito grande. Então, acho que o último grande tendência tecnológica que está chamando a atenção do mundo são as linguagens generativas e, claro, o ChatGPT é o grande ícone aí desta... Ele começou um pouquinho com o pessoal de TI, mas hoje ele permeou toda a sociedade. Você está falando de um grande volume de informações. Você acredita que com o ChatGPT a gente pode ser mais assertivo na busca desse grande volume de informações para auxiliar o médico nessa tomada de decisão? Eu acho que sim. Eu falo, nós estamos, né, hoje o ChatGPT é uma coisa que é o que mais é comentado hoje, né? Assim, só que o como ele analisa os dados, o que ele responde para você é aquilo lá mesmo, né? Então ainda, né, isso tem que evoluir muito, porque assim, como eu falei, né, tipo com relação quando você perguntou do Airebo, você tem normativas, você tem homologações daquele equipamento para que ele entregue a informação correta na sua medição. Tá, e o ChatGPT, aquilo que está respondendo para a pessoa fazer, está correto? Então a gente não tem ainda controle sobre isso, mas é uma questão evolutiva, né? Porque às vezes assim, a pessoa pergunta, que remédio que eu tenho que tomar para tal problema de saúde? Não, você tem que passar no médico. Sim. Né? Então assim, mas assim, depende, né? Eu acho que assim, a ferramenta em si é positiva, né? Então, de certa forma, antes do ChatGPT, a gente entrava na internet e fazia pesquisa lá, né? Tal problema, o que tem que fazer, tal, né? Hoje você vai e pergunta para o ChatGPT, ele já mastiga a informação e traz para você ali. Pessoal, na minha opinião, o ChatGPT ele tem uma funcionalidade bastante interessante, que é quando você vai lá e usa ele de forma profissional, usa a sua API, ele permite que você também faça um treinamento, né, para o seu prompt. Você treine um prompt para você. Então, você usa o mecanismo de aprendizado de máquina, né, da OpenAI, para que você possa também treinar aquilo que você quer que ele responda para você. Então, você vai subir os seus arquivos lá em PDF, né, para que ele possa começar a aprender e você treinar o seu prompt. Na minha visão, né, os profissionais que aprenderem a usar isso desta forma, né, eles vão enriquecer o seu conhecimento, porque aí eles vão usar o mecanismo de aprendizado, né, do ChatGPT para que ele faça o seu mini-mundo ali, né? Eu estou colocando mini-mundo, mas o seu próprio aprendizado dentro do seu prompt. E, na minha visão, isso vai ajudar muito essa pessoa a ampliar o seu horizonte de conhecimento e aí tendo um pouco mais de certeza nessa questão que você colocou, que aquelas respostas ela vêm de um treinamento, né, que você ajudou ele a fazer, claro, trazendo aí documentos, né, e informações que sejam informações precisas, né, para o seu universo. E, enfim, a gente está falando, talvez o ChatGPT é a grande coisa, né, em tecnologia para o setor de saúde. Você vê alguma outra que em breve você vai falar, olha, lá atrás a gente estava falando disso e olha aí, aconteceu agora. Não, eu acho que assim, o ChatGPT ele já é uma amostra do que a inteligência artificial vai trazer, né, principalmente para o mercado de saúde, né? Quer dizer, é o que você comentou, né? Você alimenta com dados de forma estruturada, organizada e dados corretos para que aquela inteligência artificial consiga te dar a informação de uma maneira rápida e efetiva, né? Porque hoje, né, quer dizer, o volume de informações é muito grande, né? Não estou falando só de dados clínicos, mas assim, de informações, de protocolos, de uma série de questões de saúde. O médico, né, eu falo assim, só sabe quem é médico, né? Porque assim, o tempo, né, dele, né, dedicado a estudar, tipo assim, as questões variam muito, né? Um problema de saúde hoje que é tratado de um jeito, uma clínica em outro país descobre uma outra forma com um resultado melhor, sugere uma publicação que ele tem que estar vendo. Então, quer dizer, de certa forma, imagine o ChatGPT captando tudo isso e conseguindo trazer para o médico o tempo que o médico ganha, né?
mesmo assim que ele vá ler depois o artigo, mas que o ChatGPT informa para ele, ó, clínica tal desenvolveu tal questão de saúde, está trazendo tal tipo de resultado, acesse por aqui, veja o protocolo, né? Então, assim, eu acho que são ferramentas que elas vão ajudar na agilidade do cuidado do paciente. Muito bacana. E Luiz, lá nos profissionais que vocês têm hoje dentro da Unimed, trocando um pouquinho de assunto, quais as habilidades que esses profissionais hoje de TI, lá da Unimed São José dos Campos, vocês buscam? Tem uma questão que, assim, que você faz cursos, você aprende a programar, você aprende a mexer com banco de dados, você aprende tecnologia. E tem questão que não tem curso, que são os processos da empresa. Que, né, gente, eu comentei que eu tenho uma equipe que são analistas de negócio. O que é analista de negócio? São os analistas que são especialistas nos processos de negócio. Então, assim, como é que é o processo de faturamento, processo de autorização, processos de pagamento, né? Os processos de maneira geral, para o quê? Para poder discutir com as áreas o processo, às vezes o processo tem que sofrer alterações, ou a forma como o sistema está tratando o processo é diferente. Então, assim, tem toda uma tratativa para depois, com a equipe de sistema, você tem que fazer uma adequação do sistema com relação ao processo. Então, essas equipes se falam para justamente que o sistema esteja atendendo adequadamente os processos de negócio. Então, mas essas pessoas têm algum soft skill, alguma habilidade, algum comportamento específico que vocês buscam hoje para atender esses requisitos que você colocou? Na verdade, é como eu falei, né? A pessoa adquire esse conhecimento, né, dentro do negócio, né? Muitas vezes, né, a equipe de negócio são pessoas que vêm já de áreas operacionais, com o conhecimento que ela adquiriu, né? É claro que, assim, você tem processos que são feitos em outras empresas, né? Mas, às vezes, tem as adequações com relação a como aquela empresa trabalha, né? Então, assim, você pode buscar pessoas que tenham formações voltadas para aqueles tipos de processo, para aquelas áreas de negócio, né? Pessoas, por exemplo, eu tenho na minha equipe, né, olhando para a parte hospitalar e tal, eu tenho enfermeiras na minha equipe. Então, quer dizer, são pessoas formadas na área de saúde, que elas interagem com as equipes de saúde para discutir o atendimento do sistema àquele determinado processo ou ao que tem que ser feito para ter realmente o melhor resultado na utilização do sistema para aquelas coisas. Então, assim, você está trazendo uma pessoa que não é de TI para dentro da TI. Por quê? Porque o conhecimento dela colabora com relação àquilo que eu falei. Pessoas e tecnologias no melhor uso, ali no melhor funcionamento. Bacana. Ô Luiz, você utiliza lá a plataforma HIT e os serviços, né, de operações do HIT na Unimed São José dos Campos. Na seleção, né, da nossa solução, o que te chamou mais atenção na plataforma, nos nossos serviços? E agora que, né, os serviços já estão operando há algum tempo, né, e quais são os diferenciais que você analisa no dia a dia dessa equipe de suporte que nós temos aqui e atendemos vocês lá em São José dos Campos? Não, a ferramenta em si é ótima, no sentido de monitoramento, né, do acompanhamento de toda a nossa estrutura, né? Mas tem um aspecto, né, que eu volto a falar aqui, que faz a diferença. Que, assim, só ter a ferramenta é uma questão. A ferramenta é ótima? Não tem o que falar. Tudo que ela proporciona para nós, tipo assim, a nível de gestão, a nível de operação, quer dizer, ela atende a gente em todos os aspectos. Mas qual que é o diferencial? Tem um diferencial aí que são as pessoas. As pessoas que estão ali na Visual, no HIT, trabalhando junto com a nossa equipe e nos alertando de questões, né? Então, quer dizer, não está esperando só a nossa equipe ver o alerta para fazer alguma coisa. Não. Proativamente, nós estamos sendo acionados pelas equipes do HIT, né?
No sentido assim, olha, você está vendo que está com alerta aqui? Você está vendo que, olha, o disco lá já está chegando num nível muito alto de ocupação, né? E assim, e uma coisa muito legal que tipo, também já foi feito, por exemplo, eu tenho um processo que eu tenho que, por exemplo, reiniciar meu servidor toda noite. A gente pode programar isso no HIT com a equipe. Eu não preciso que a minha equipe fique fazendo isso. A equipe do HIT faz. Né? Você define, por exemplo, se acontecer algum problema, tem que fazer tal coisa. Então, o que acontece? É um apoio. Eu falo, nunca tive isso de outra empresa. E a minha equipe ficou muito satisfeita com isso. Porque muitas vezes, assim, depende do meu analista de plantão receber um alerta para aí ele disparar alguém e tal. Quer dizer, eu tenho uma equipe que está ajudando a minha equipe em cada problema, em cada ação. Eu falo o quê? É o diferencial. É a ferramenta, mas com uma equipe de alto nível cuidando aí de todo o atendimento. Na concepção, no desenho, né, do serviço, né, do HIT, nós temos o desenho da plataforma para que você possa ter um maior controle da operação. Depois nós temos o desenho de processos, e esses processos envolvem essa questão de gestão de eventos, né, e a gente colhe informações da ferramenta, mas tem uma equipe aqui que executa esses processos, e depois nós temos os técnicos, que são os especialistas, que fazem interação e fazem os ajustes, né, e fazem o atendimento técnico. Então, no desenho, a gente já fez esse ciclo envolvendo tecnologia, processos e pessoas. Exatamente. E é isso que lá na ponta, na verdade, nós entregamos para vocês. Eu costumo dizer para todo mundo, e falo isso sempre, não importa o que você vende, o que importa é a experiência que o seu cliente tem com os seus produtos e serviços. E é isso que nós estamos buscando sempre com os nossos clientes, uma experiência boa na utilização dos nossos produtos e serviços. E atendendo, óbvio, o seu problema que você tem lá na ponta, que é ter uma TI mais resiliente, uma TI sempre à disposição, porque a gente está vendo saúde e o complexo, né, de quantidade de empresas que vocês possuem dentro do complexo da Unimed São José dos Campos é bastante grande, e a TI tem que estar sempre à disposição. Sim. Guimarães, eu faço sempre uma pergunta aqui no HITcast. Quais seriam os insights e conselhos que você daria para os jovens que estão começando hoje sua carreira na área de TI? É uma coisa, né, que assim, ele vai, né, se direcionar, né, para uma determinada área, ou ele vai para infraestrutura, ou ele vai para desenvolvimento, né, vai escolher a área. Eu falo que assim, a gente também tem o profissional que é frente de loja e o profissional que é o profissional do laboratório, que é aquele profissional que ele não tem a aptidão para atender pessoas, mas para desenvolver, para fazer as coisas, ele se foca ali, né? Então, você tem que também, né, estruturar bem a sua equipe, porque tem aquela equipe que vai receber a pessoa, vai fazer o atendimento. Então, assim, é a pessoa realmente se identificar dentro desse contexto todo aonde que ela se encaixa melhor, né? Então, assim, e a área de saúde é aquilo que eu falei, é uma área que ela é constante a nível de mudanças, né? E aí você pega, por exemplo, ainda dentro do sistema Unimed. Então, quer dizer, você tem uma equipe que está cuidando do hospital, tem outra que está cuidando do laboratório, tem outra que está cuidando da operadora. Então, quer dizer, você está cuidando de N sistemas ali que estão integrados, né? Que uma coisa afeta na outra, né? Então, assim, a pessoa ela tem que ser muito, tipo assim, flexível, né? No sentido, né, de entender do processo do sistema, né? Então, assim, tem coisas que, claro, ela vai fazer a sua formação na faculdade, vai fazer cursos, tal, né? Que ela vai chegar, tal. Mas a questão posterior a tudo isso é justamente assim, ela se encaixar ali com relação a todo o funcionamento dentro da área de saúde, né? Que é muito diferente, né? Como eu falei, eu já trabalhei na indústria, é tudo muito diferente um segmento do outro, né? Então, acho que assim, o foco, né, da pessoa, né? Por exemplo, é um excelente desenvolvedor. Mas tudo bem. Só que o desenvolvimento na área de saúde, assim, principalmente demanda muito o quê? A discussão daquilo que vai ser feito com quem vai utilizar, né? Que nem eu falo muito da prototipação, né?
Quer dizer, antes de sair de desenvolvimento, vamos criar um protótipo. Vamos analisar o protótipo para entregar para a pessoa exatamente aquilo que ela está querendo. Porque tem gente que é muito imediatista, né? Já sai desenvolvendo, né? Já gosta de desenvolver, já sai fazendo. Aí o projeto começa em janeiro, termina em dezembro e olha lá, né? Quando você prototipa, pelo menos assim, o que eu vou entregar agora? Isso. Depois que a pessoa vê, ela começa a imaginar. Queria mais isso, isso. Então tudo bem, a gente vai na fase 2. E aí você vai fazendo entregas de maneira organizada. Então, quer dizer, você tem metodologias, né? Você tem N formas de trabalhar, né? Mas a área de saúde, eu falo, é muito relacionamento. Bacana. Bom, Guimarães, se o pessoal quiser te encontrar, trocar uma ideia com você está no Twitter, você está no LinkedIn, como é que o pessoal te encontra aí nas redes sociais? Acho que assim, o normal seria LinkedIn, né? Luiz Guimarães, né? O Luiz Carlos Guimarães Júnior, né? Vai me encontrar lá, né? E assim, estou totalmente à disposição, né? Eu falo que assim, a gente se conectar com as pessoas é uma coisa assim, é o mais importante de tudo, né? Porque nós sempre estamos nos ajudando, né? Até tinha comentado, eu participei de uma mesa redonda discutindo com outros diretores de outras instituições de saúde, discutindo tipo as melhores formas para a gente resolver melhor os problemas, né? Ou quais são as tendências, então para que caminho que a gente vai. Então, quer dizer, nós sempre estamos trabalhando e nos ajudando. Então, quer dizer, essas conexões são sempre muito importantes. Legal. Luiz, muito obrigado, né, pelo esse excelente bate-papo aqui no HIT, falando sobre saúde, tendências, gerenciamento, gestão, liderança no setor de saúde. Grato por prestigiar aí nosso 10º IT Conference e por se deslocar e estar aqui hoje conosco. A você que está nos assistindo, né, pelo YouTube, vai lá, se inscreva nos nossos canais, curta os nossos vídeos. Nós vamos deixar aqui embaixo um link para vocês, para que vocês possam conhecer a nossa plataforma HIT Free, né, para que vocês possam começar a testar o HIT, você que não conhece a nossa plataforma ainda. E você que nos ouve lá no Spotify, nos siga no Spotify, dê 5 estrelas para a gente lá, que é importante para que a gente possa continuar produzindo bons conteúdos aqui para vocês. Nos sigam nas redes sociais. Um abraço e até o próximo HITcast.